No vídeo de hoje eu trago mais alguns recursos existentes na nossa calculadora financeira HP12C. São informações obtidas através dessa poderosa ferramenta, muito importante no mundo dos negócios, principalmente na área financeira, na área de negócios, na gestão. São informações relevantes, importantes, para que a gente possa calcular N situações. No caso específico deste vídeo, eu vou trazer para vocês o cálculo de prazo e de datas. Trazendo, por exemplo, duas datas, a gente consegue encontrar quantos dias decorreram da primeira até a segunda data. Ou então, dada uma determinada data e um determinado prazo, eu vou calcular qual será a data final. É muito importante que sempre a segunda data seja maior do que a primeira, para que a gente possa calcular o intervalo entre essas duas datas. Vale lembrar que essa calculadora trabalha com o ano civil, portanto 365 dias ou 366 dias em anos bissextos. Então está aqui a nossa calculadora HP12, uma versão emulada. Essa versão não desliga, não há possibilidade de desligar, ele fica permanentemente ligada. Toda vez que a gente chama para a tela, ela já vem pronta para ser utilizada. Muito bem, eu tenho um valor aqui, eu vou fazer uma limpeza aqui. Muito bem, então antes de iniciarmos aqui a operação, a demonstração em relação àquilo que pretendíamos fazer, em relação a prazo e a datas, eu trago aqui uma configuração importante, Eu tenho aqui 6 casas após a vírgula, eu posso trabalhar, por exemplo, com 4 casas, Ou podemos trabalhar com 2 casas, ou podemos trabalhar, por exemplo, com 8 casas. Então, vamos fixar em 6 casas. Teoricamente, quando nós vamos trabalhar com uma taxa de juro de valor absoluto bastante reduzido, por exemplo, uma taxa diária de uma operação ou de uma taxa de juros anuais ou coisa parecida, normalmente precisamos trabalhar com um número de casas bastante elevado para que não haja uma distorção muito grande. Essa é uma questão extremamente importante. Eu vou fazer apenas uma pequena demonstração aqui do quanto isso é importante. Por exemplo, o seguinte, olha, eu tenho uma taxa de juros, por exemplo, vamos imaginar aqui, de 18,5% ao ano, e eu quero trabalhar 18,5% ao ano, e eu quero trabalhar com uma taxa diária, 18,5%. Muito bem. Nos juros compostos eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso daqui, vou dividir por 100, somar, dividir por 100, vou somar 1 mais 360 dias ano comercial, tá certo? Entre e vem aqui. Muito bem, daqui eu vou pegar 1 menos, certo? Muito bem, então eu tenho essa taxa diária. Essa taxa é uma taxa decimal. Eu posso trabalhar com uma taxa percentual, que dá essa taxa aqui, 0,047162. Ele tem aqui uma quantidade de dízimas aqui, Por exemplo, se eu colocar aqui 8 casas, ele vai apresentar muito mais aqui. Porém, se eu trabalhar apenas com 2 casas, vamos colocar 3 casas aqui, por exemplo, 0,047, tá certo? Então essa é a taxa percentual de um dia para 18,5% ao ano, de 360 dias, Então, se nós trabalharmos com 0,047, eu vou limpar aqui, vou colocar 0,047, eu vou dividir isso aqui por 100, dividir por 100, somar 1, 0,047, certo? 0,047, eu vou dividir por 100, 100 divide, eu vou somar 1 e vou elevar a 360 dias, certo? E vou elevar a 360 dias, Vou tirar 1 menos e 100 vezes. Deu 18,43, certo? Diferente de 18,5%.
Portanto, trabalhar com um número reduzido de casas decimais, principalmente em juros de valores absolutos bastante pequeno, acaba trazendo algumas distorções importantes. A gente partiu de 18,5% ao ano, calculamos a taxa diária, desprezamos algumas casas, voltamos a 360 dias novamente, né? E deu um resultado diferente daquele inicial. Portanto, muito cuidado nesse sentido para não cometer equívoco. Eu fiz essa apresentação em função dessa, digamos assim, da importância de número de casas depois da vírgula. Eu tenho uma situação bastante definida aqui, que são as datas. São essas quatro teclas aqui, ó. Essas 4 teclas azuis aqui, ó. Data, delta, data, dia, mês e ano, e mês, dia e ano. A gente vai perceber que eu não tenho nada aqui no display. Ele está configurado para trabalhar nessa versão em inglês. Mês, dia e ano. Mas nós trabalhamos com dia, mês e ano. Então, se nós fizermos essa operação aqui, vai aparecer que a configuração da data agora é dia, mês e ano. Vamos fazer uma demonstração para calcular um período entre duas datas. Importante que sempre a segunda data seja maior do que a primeira. Então vamos imaginar que hoje, no dia 16 do 3 de 2025, vou dar um enter aqui, eu fiz uma aplicação financeira e o banco disse que eu posso resgatar daqui a 425 dias, por exemplo. 425 dias. Então, quando é que eu vou conseguir resgatar essa aplicação que eu fiz agora? Então, 425 dias. Eu vou saber a data que vai ser no dia 15 de maio de 2026. E esses 5 aqui é o dia da semana. Então, para todos os efeitos, a semana começa no domingo. Domingo é 1, 5 é quinta-feira. Quinta é 5, 6 é sexta-feira, 7 é sábado. 15 de maio de 2026 é uma quinta-feira, certo? Vamos continuar trabalhando aqui com uma outra possibilidade. Então, essas datas, né, o importante é que a segunda data seja sempre maior do que a primeira data. Essas datas podem ser antigas, ou seja, as duas datas ser antes da data presente. Pode ser uma data anterior a dia de hoje e a segunda data posterior à data de hoje. Ou as duas datas posterior à data de hoje. Tanto faz. Vale lembrar que essa calculadora trabalha com o calendário civil, ou seja, de 365 dias ou 366 dias para os anos bissextos. Vamos simular aqui, por exemplo, foi feito lá uma aplicação no dia 14, por exemplo, de 10 de 2019, uma operação com um prazo de 765 dias, por exemplo. Eu quero saber quando vai ser o vencimento dessa, ou quando foi, né, dessa data aqui, né? Então foi no dia 17 de 11 de 2021, é terça-feira aqui, ó. Domingo é 1, segunda é 2 e terça é 3. A gente pode calcular datas antigas e datas futuras, e datas futuras com datas futuras, né? O importante é que a segunda data sempre seja maior do que a primeira. Tem um outro recurso importante aqui, que trata-se de calcular o prazo. Por exemplo, né? Vamos imaginar que você faça uma aplicação financeira hoje, no dia 16 de março de 2025, por um prazo, por um período. Você faz essa aplicação hoje e falar que o resgate vai acontecer no dia, digamos, entra aqui, e o vencimento vai ser no dia, digamos, né, 14 de 10 de 2031. Quero saber quantos dias vão decorrer. E aí, então, eu vou procurar o delta days aqui, número de dias. Vai dar 2.403 dias, considerando essa aplicação hoje, e o resgate
na data futura. A todos, muito obrigado, especialmente àqueles que espontaneamente me apoiam esse trabalho. Eu venho trazendo vídeos sobre finanças, sobre gestão empresarial, finanças pessoais ao longo desse tempo todo. Pode se inscrever no meu canal. Se gostou deste material, me dê seu like, por favor, curta, compartilhe e comentem esse meu trabalho para que o canal seja cada vez mais marcante, mais forte e que eu possa trazer cada vez mais assuntos gerais, tanto na área de finanças, quanto de gestão, quanto de custos, finanças pessoais, imposto de renda da pessoa física e tudo mais.